louvar a Deus, né? Juntas, tão gostoso ouvir as vozes do povo de Deus junto, né? Muito bom. Quero chamar aqui, então, a Larissa, e eu vou falando um pouquinho sobre ela, só um pouquinho, porque vocês vão ver e ouvir, e eu não vou precisar mais falar. Mas Larissa Ferraro, se você quiser já, Larissa, ela é casada com o Júnior, que vocês vão ver ele daqui a pouquinho também. Ela atua como conselheira bíblica e palestrante em temas sobre aconselhamento e vida cristã. E atualmente serve no Ministério de Ensino de Mulheres e Aconselhamento em Fortaleza, que é onde ela mora e de onde veio só para este evento, né? A Larissa é mestre em aconselhamento bíblico pelo seminário em Lafayette, conselheira certificada pela ABCB, Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, e membro da Coalizão de Aconselhamento Bíblico nos Estados Unidos. Também coordena o curso de aconselhamento bíblico da Escola Charles Spurgeon, em Fortaleza, e é autora dos livros que vocês vão poder adquirir lá. Quem ainda não adquiriu, porque eu sei que da nossa igreja local, muitas já têm, porque nós já estudamos, você sabe disso, né? O livro Mulheres e Sexo e também Comer para a Glória de Deus. Também é professora no Seminário Foco, né? No Teologia para Mulheres, esqueci de falar isso. Tem um canal no YouTube que, se vocês ainda não são assinantes, não, seguidoras, né? Assinantes não. Você pode depois buscar ali. Tem excelentes conteúdos bíblicos, né? Ali. E também ela oferece vários cursos online, inclusive semana que vem tem um aí saindo sobre esposas. Fala agora. O Esposa Segundo o Coração de Deus, mas segunda-feira tem um. Depois eu vou passar para vocês que é gratuito. Tá, depois ela fala tudo, mas vocês verem que tem muita coisa. E justamente por conta dessas muitas coisas, eu sempre ouvia falar da Larissa, né? Sempre seguia, meio que perseguia, né? Mas foi muito interessante porque num dos estudos nossos aqui, nossa igreja local tem vários grupos de discipulado de mulheres. E num dos grupos a gente estava estudando com algumas esposas e quase todas elas estão aqui, inclusive. E no capítulo sobre intimidade surgiram algumas dúvidas que falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. E aí eu não conhecia a Larissa pessoalmente, mas fui lá no direct e a gente conversou um pouquinho e prontamente, sem ela saber quem eu era, ela me respondeu. E de lá para cá, nós temos desenvolvido uma amizade que tem sido um presente de Deus na minha vida, né? Então, ano passado, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente lá na BCB. Esse ano também a gente foi preleitoras juntas lá na Palavra da Vida Goiás, em Caldas Novas. E aqui ela está hoje. Veio de lá ontem e vocês vão entender por que eu tenho um carinho tão especial por essa irmã querida que tanto abençoa a minha vida. Então, quero orar por você nesse momento. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aos Teus pés, queremos pedir que o Senhor aquiete o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós agora, por meio da vida da Larissa, Senhor. O Senhor tem falado com ela todos esses dias e sabemos que aquilo que ela vai conversar agora é aquilo que o Senhor já tem falado com ela e tratado na vida dela. Por isso, que assim ela tem autoridade no nome de Jesus para expor a Tua palavra. E assim nós oramos. Amém. Alô, alô. Ah, agora sim. Obrigada. Não, pode deixar na garrafinha mesmo. Bom dia. Acho que está muito perto da minha boca isso aqui. É um imenso, imenso privilégio para mim estar aqui. E, assim, a graça do Senhor é constrangedora, né? A Luciana me conhece de Instagram, me conhece da conferência, mas saber que o Senhor conhece até os meus pensamentos e Ele me permite estar aqui, recebendo, de certa forma, uma honra, é extremamente humilhante para mim, porque eu sei quem eu sou, né? E o Senhor sabe quem eu sou. Então,
É realmente uma maravilhosa graça, como nós cantamos, o amor do Senhor, a graça, a misericórdia nos constrange. E estou muito feliz, muito animada. Eu fiquei sabendo agora que vocês não sabem exatamente quais são os assuntos ainda que nós vamos conversar, né? Esse tempinho que a gente vai ter agora, a gente tem uns 20 minutinhos, eu vou fazer uma introdução de algo que eu entendo que faz parte de tudo que a gente vai conversar. É o nosso tema oficial, puramente. Então, vamos falar de uma mente pura em 3 aspectos, principalmente. Nós vamos falar de uma mente pura nas nossas emoções, vamos falar de uma mente pura na nossa sexualidade e vamos falar de uma mente pura no nosso comer para a glória de Deus. E a Bíblia nos fala em Provérbios 4, 23, já está aí para vocês, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Todas as coisas que nós vamos estudar hoje, elas vão partir já desse princípio, do coração. O que é o coração? Então, a gente vai usar esses minutinhos iniciais para entender o que é o coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de quê? Luciana falou um pouco sobre a minha família, né? E aí, eis a minha família, eu, o marido e os livros, né? Como o Senhor não deu filhos, eu tive tempo de escrever livros, né? Tem que usar o tempo para o Senhor, então... Só para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história, eu me converti há 14 anos, eu tinha 31 anos quando eu me converti, nem eu, nem o meu marido, nós viemos de lares cristãos. Até hoje, assim, graças ao Senhor, meu pai faleceu, mas ele entregou a vida a Cristo antes de falecer, e é o único, que foi o único salvo pelo Senhor, né, até agora, nas nossas famílias. Nós nos conhecemos, eu e meu marido, a gente se conheceu na faculdade, fomos logo morar juntos. Então, tudo que o mundo tem feito, que a gente tem visto, né, e talvez seja até parecido com a história de alguns de vocês, e o Senhor nos encontrou nessa condição. Nós vivíamos juntos, não éramos casados oficialmente, eu era feminista e todos os outros istas que vocês podem imaginar, e tudo que Deus fala na sua palavra, né, que eu não conhecia até então, eram coisas que eu nem sonhava que isso existia. E o Senhor fez uma mudança assim radical, Ele me virou do avesso, acho que 7 vezes, né? Não pode ser par, porque senão vai voltar para o mesmo lugar, né? Mas Ele transformou simplesmente tudo na minha vida, salvou primeiro meu marido. Eu ainda fui para a igreja um tempo achando que era salva, mas foi quando Ele nos permitiu passar por uma super crise no nosso casamento, foi aí que eu entendi quem eu era. Aí que eu entendi que eu precisava de um Salvador, eu entendi que eu não era absolutamente nada e que se eu não me arrependesse dos meus pecados, eu ia perecer eternamente. E aí Ele nos salvou e a gente mudou, né? A gente estava numa grande crise no casamento, nós mudamos, e aí veio o desejo, finalmente, de ter filhos e aumentar a família, e aí a gente acha que tudo vai ser como a gente planeja, né? E agora vamos ter filhos, e agora tudo vai dar certo, e vai ser aquela família linda, e aí você começa a tentar, e nada, e começa a fazer exame disso, exame daquilo, alguns anos de exame, de cirurgia para descobrir o que é, e tem problema, faz tratamento, e não vem. Enfim, o Senhor deu um fechamento absoluto esse ano para essa situação, mas já tinha trabalhado no meu coração ao longo desse processo. Quem já passou ou está passando sabe que é um sofrimento, né? Graças a Deus tratado no meu coração, mas esse ano, faz nem 2 meses, na verdade, eu fiz uma esterectomia, então realmente agora a resposta final, definitiva, de que gerar filhos não é mais uma possibilidade para mim. Mas o Senhor tem alegrado muito o meu coração através desse ministério, de gerar filhos espirituais, né? De usar o meu tempo para produzir conteúdo para o Senhor. Tenho esses 2 livros, se Deus quiser, esse mês quero escrever mais um. Tenho os cursos, então eu procuro usar o meu tempo para falar um pouco do que o Senhor fez na minha vida, né? E ajudar outras pessoas. Então, vamos para frente, vamos seguir aqui o nosso assunto do coração, que o nosso tempo agora é curtinho.
A Bíblia fala assim, Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Nosso coração reflete o que nós somos. O que aconteceria se eu pegasse aqui de baixo uma esponja e espremesse em cima do meu computador? Eu ia fazer uma bagunça aqui, né? Será? Talvez não. Depende do quê? Se ela tivesse molhada, né? Então, se eu pegasse uma esponja seca e espremesse aqui, não ia acontecer absolutamente nada. Esponja seca. Se eu pegasse uma com água, ia fazer algum estrago. Agora, se eu pegasse uma com leite, talvez fizesse um estrago pior. Mas o que eu quero falar com isso? Que só vai sair da esponja, quando espreme, o que tem na esponja. Não tem como eu pegar uma esponja seca, espremer e sair leite. Concordam? Assim é o nosso coração. Só sai o que tem dentro. Não tem como... e aí o que seria esse espremer quando a gente fala do coração? As circunstâncias ao nosso redor. As coisas que acontecem à nossa volta. Elas não têm o poder de nos fazer coisas. Elas simplesmente vão manifestar o que já está dentro. Vocês vão entender melhor isso daqui a pouco, quando vocês entenderem o que é o coração. Então, algumas coisas que a Bíblia fala sobre o coração. Mateus 15, 18, Jesus falou assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Então, daqui a gente já sabe que tem coisas que saem do coração. Tem coisas que, quando eu olho para vocês, eu não consigo saber, porque estão dentro. Mas tem outras coisas que quando eu olho, quando eu convivo com vocês, eu posso saber, porque sai. E uma delas é a comunicação. O que eu falo vem do meu coração. Não vai sair nada que seja diferente do que está aqui dentro. Não tem como. Sai comunicação. Outra coisa que sai do coração, ainda no mesmo trecho, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, Jesus está nos dando aqui uma lista de comportamentos. E aí, esses são a segunda coisa que saem do nosso coração. Mais uma vez, eu não consigo olhar para você e saber o que você deseja. Mas quando eu vejo o que você fala e como você se comporta, eu tenho boas indicações do que você deseja. Porque é algo que sai do seu coração. A maneira que você age e a maneira que você fala. E aí mais algumas coisas do coração. Mateus 6, 21, Jesus falou: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquelas coisas que nós valorizamos, os nossos tesouros, eles estão dentro do nosso coração. Que mais? Romanos 10 e 9, Paulo escreveu: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, Paulo está nos apontando que nós cremos com o coração. Então, dentro do nosso coração estão as nossas crenças. Em Gênesis 6:5 diz assim a palavra de Deus: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desejo do coração delas era continuamente mau. Então, também dentro do nosso coração estão os nossos desejos. É até muito comum, quem está envolvido com o aconselhamento bíblico aqui sabe o que a gente fala, né? Nós fazemos o que fazemos porque nós queremos o que queremos. Né? Então, os nossos desejos e as nossas crenças são as coisas que mais impulsionam o nosso comportamento. Também em Marcos 2, uma conversa de Jesus com os escribas, diz assim: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. E aí, outra coisa dentro do coração, os nossos pensamentos. E finalmente, em João 16:6, Jesus falou: pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Então, daqui a gente tira que os sentimentos também estão dentro do nosso coração. E aí a gente vai juntar tudo isso daqui e sai esse desenho.
comunicação e comportamento saem do nosso coração, são as coisas que nós podemos ver nas pessoas, são uma maneira do coração ser externado, e dentro os valores, as crenças, os desejos, os pensamentos e as emoções. Nós, mais para frente, no nosso estudo sobre as emoções, a gente vai ver como que tudo isso gera as nossas emoções. Muito tem se falado sobre emoções hoje em dia, né? No meio circular, a partir das teorias humanistas que são centradas no ser humano. E, infelizmente, essas informações elas têm entrado na igreja, porque nós temos muitas vezes dificuldade de entender as nossas emoções, em lidar com as nossas emoções e saber se isso que eu estou sentindo, será que emoção é pecado? E aí a gente vai procurar a resposta, e as teorias que são centradas no homem, elas são muito atraentes para o nosso coração, né? É muito gostoso ouvir ali, siga seu coração. O que um pecador mais quer da vida do que um aval para seguir seu coração? Não. Você está ali, né, já comeu 5 pedaços de bolo e você está ali, tem o último, e aí se você ouvir, siga seu coração, amanhã não tem mais bolo. Não? É bom demais ouvir isso. Agora, será que é isso que a gente precisa? Será que uma mente pura em relação às emoções opera dessa forma? Né? Ou então, se esse relacionamento aí está te fazendo mal, se afaste dessa pessoa. Mesmo que ela seja um irmão em Cristo. Se afaste, porque é um relacionamento tóxico. Enquanto Jesus vira e fala assim, olha, se alguém te bater numa face, dá a outra. E cadê o relacionamento tóxico aqui? Onde é que foi? Quem foi que falou? E o pior, gente, é que tem entrado na igreja informações do tipo, não, esse texto aqui, isso aqui na verdade significa porque é um relacionamento tóxico. São 2 raízes diferentes, vamos falar de raiz depois, daqui a pouco. Então, esse aqui é o coração, o que tem dentro e as coisas que saem, né, a maneira que a gente vai entender tudo o que a gente faz a partir disso daqui. O que a gente sente, as nossas emoções, o que a gente deseja, os nossos valores, nossos pensamentos, nossas crenças. Tudo que a gente fala ou faz vem dessa combinação. Certo? Para quem lê os livros já conhecia mais ou menos isso aqui, porque nos 2 tem isso aqui, que eu entendo que é algo realmente muito importante.